Esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho e acompanhe o vídeo até o final. Gente, o capítulo de hoje está imperdível. Vamos ao vídeo. Danilo chega em casa todo feliz e curioso para ver o quadro e diz: vamos ver esse famoso quadro. Danilo olha para a parede e fica chocado, de boca aberta. Nisso, a Aninha entra toda feliz e diz: Danilo, vai dar um beijinho no Danilo. Danilo fica lá olhando para o quadro de boca aberta. E diz Ana Francisca: como foi que você pousou para esse retrato? Aninha olha para aquele quadro e fica chocada. Danilo, furioso, diz: esse é o famoso retrato que o Miguel pintou de você? Ei, Ana Francisca, me responda como você teve a coragem de pousar assim para ele. Aninha diz: Danilo, isso foi um grande engano. Danilo diz: não, o grande engano sou eu. Nada neste mundo vai me provar que você não teve nada com Miguel. Nada. Ainda mais pousando assim nessa situação de completa intimidade. Nem é intimidade, é sem vergonhice pura. Aninha diz: Danilo, não me acuse. Danilo diz: eu não estou te acusando. Não, estou me acusando. Me acusando. Eu devia ter aquelas orelhas de jumento, porque eu estou me acusando, porque eu fui tão burro que eu acreditei que você não teve nada com Miguel quando morou naquele sítio e você estava lá. E a Aninha diz: Danilo, você está me ofendendo. A Aninha chora. Danilo, com muito ódio, diz: não, ofendido aqui sou eu. Se você tivesse sido sincera, confessado para mim que tinha namorado com Miguel, aliás, namorado não, porque isso é muito mais que namoro, eu iria te perdoar. Eu iria te perdoar porque você estava sozinha. Eu ia me casar com a Olga e eu não sabia que o Tonico era meu filho. Eu ia morrer de ciúmes, mas eu ia te perdoar. Aninha diz: Danilo, eu digo e repito, foi só amizade. Danilo grita: que tipo de amizade é essa? Um homem pintando uma mulher nua, sem roupas. Você não merece a minha confiança. Aliás, você nunca mereceu a minha confiança. Como pode uma moça indecente pousar assim, nua, sem roupa, para outro homem, hein? E você ainda ficava me açucrinando para trazer esse quadro para casa, para a cidade inteira rir de mim. É isso? Eu vou embora daqui. Aninha chorando, diz: por favor, não. Aninha tenta segurar o Danilo. Danilo segura forte os braços da Aninha com ódio. E a Aninha diz: por favor, confie em mim. Nós prometemos, Danilo. Se tivéssemos alguma coisa um contra o outro, nós íamos conversar e colocar tudo em pratos limpos, Danilo. Danilo diz: esse quadro dispensa qualquer conversa. Amanhã eu mando alguém buscar as minhas coisas. Adeus, Danilo, vai embora, abandona a Aninha. A Aninha fica desesperada, chorando, sem entender o que aquele quadro está fazendo ali. Danilo chega no hotel e diz que quer um quarto. Margot pergunta se ele brigou com a Aninha. Danilo diz: foi muito mais do que uma briga. Quando o Guilherme chegar, diga para ele conversar comigo. Margot diz: espero que vocês consigam resolver o problema de vocês, Danilo. Vocês se amam. E o Danilo diz: esse problema não tem solução. Ela não me merece. E não fale mais da Ana Francisca na minha frente. O maior erro da minha vida foi ter casado com ela. Danilo vai para o quarto. Enquanto na casa da Aninha ela está chorando arrasada. Já é noite nisso. Cândida, Inácia e Darlene chegam e veem a Aninha lá no chão da sala, no escuro, e perguntam o que aconteceu. A Aninha não diz nada, só chora. E nisso a Cândida diz: que quadro é esse? E a Aninha diz: estão vendo esse quadro? Eu fui traída. Eu nunca pousei para este quadro, mas ninguém irá acreditar nisso. A Aninha vai para o quarto, lava o rosto e diz: eu vou tirar essa história limpa. O Miguel, claro. Ele disse que é para o circo, é lá que eu vou encontrá-lo. A Aninha vai atrás do Miguel. A Aninha chega no circo completamente transtornada. Roseli e Ivete estão lá. Roseli cumprimenta a Aninha nem a cumprimenta, e a Ivete diz: que grosseira. Roseli diz: está acontecendo alguma coisa, ela não é assim. A Aninha se aproxima do Miguel e já dá um tapa na cara do Miguel. Miguel pergunta o que está acontecendo. A Aninha diz: você traiu a minha amizade, traiu a minha confiança, queria me separar do Danilo. Miguel diz: do que você está falando? E a Roseli se aproxima e a Aninha diz: o retrato, Miguel. Nisso, Miguel diz para Roseli entrar com um palito no circo e vai ver o que está acontecendo.
Miguel chega na casa da Aninha, olha para aquele retrato que não foi ele que pintou. Miguel diz, eu não pintei isso aí. E a Aninha diz, pintou sim. E o Miguel diz, não, você viu o retrato que eu pintei? É um retrato comum do seu rosto. Aninha diz, você fez esse retrato, deu um jeito de pôr na minha parede para me separar do Danilo. Se era o que pretendia, fique sabendo. Você conseguiu me separar do Danilo, o Danilo foi embora. Miguel diz, eu te amo, Aninha, eu nunca escondi isso de ninguém, mas você sabe que eu não sou capaz de construir uma vida sobre uma mentira. Olhe para esse retrato, você é muito mais magra do que isso. Seu corpo não tem nada a ver com isso. Só o seu rosto é parecido, isso é uma mentira. Aninha diz, mentira de quem? Nisso, Tonico chega, vai falar com a Aninha e a Aninha tapa o rosto do Tonico para ele não ver o quadro e manda o Bernardo tirar o Tonico da sala. Bernardo volta para a sala e desgostou do retrato, olha para a parede e fica chocado. E a Aninha diz, como pode fazer isso comigo, Bernardo? Trouxe esse retrato para cá? Me traiu? Pensei que você gostasse de mim. E o Bernardo diz, Aninha, eu gosto de você, mas não foi esse retrato que eu pendurei na parede. Aninha diz não, e o Bernardo diz não, eu trouxe aquele que estava no sítio, que o Miguel pintou do seu rosto. Miguel diz, viu, Aninha, não fui eu que fiz esse retrato. Bernardo diz, alguém trocou os retratos, Aninha. Aninha diz, alguém trocou. Mas quem? Nisso, Miguel chega no hotel para falar com Danilo. Danilo diz, você? Miguel diz, Danilo, eu vi o retrato na casa da Aninha, eu não pintei aquilo. E o Danilo diz, vai querer me enganar também? E o Miguel diz, a minha palavra, você não vê que a Aninha seria incapaz de pousar daquele jeito para mim ou para qualquer outra pessoa? E o Danilo diz, eu não acredito em você, vocês estão me enganando. Estão me enganando, não sei o porquê. E o Miguel diz, você está com ciúmes, você está sendo injusto, vai perder o amor da sua vida por injustiça. E o Danilo diz, eu já perdi. E o Miguel diz, eu dou a minha palavra. E Danilo diz, eu não acredito em você. Miguel volta para a casa da Aninha. Bernardo tira aquele quadro da parede. Miguel diz, eu falei com o Danilo, mas ele está cheio de desconfianças, não acreditou em mim. E a Aninha diz, a partir de hoje, ele sempre vai desconfiar de mim. Que tipo de amor é esse do Danilo? Cheio de desconfianças. Ele vai pensar que nós o enganamos. Eu e o Danilo nunca mais seremos felizes, nunca mais. A Aninha chora. Enquanto isso, no circo, Peixoto, Olga e Bárbara estão conversando. Peixoto diz, deu certo. Danilo está soltando fogo pelas ventas. E a Bárbara e a Olga comemoram. Enquanto no hotel, Danilo conta para o Guilherme sobre o retrato. E o Guilherme diz, não pode ser verdade. E o Danilo diz, eu vi com os meus próprios olhos. A Aninha estava pousando nua para o Miguel e dizia que era só amizade. Guilherme diz, isso não combina com a Aninha. E o Danilo diz, o que não combina é você acreditar naquela sonsa. Bem que sempre me disseram que ela era uma golpista. Eu quero que você processe a Aninha. Eu vou tirar o Tonico dela. Não vou permitir que meu filho seja criado por uma mulherzinha sem moral. Guilherme diz, vamos conversar sobre isso quando você estiver mais calmo. Danilo diz, eu não vou estar mais calmo. Eu preciso que você pegue as minhas roupas que estão lá. Guilherme diz, eu vou mandar alguém lá, mas eu não posso. A Graça não está nada bem. Danilo diz, me perdoe, eu cheio de problemas, mas você tem problemas maiores? Me desculpe, meu amigo. Nisso, Margot entra correndo no quarto e diz, Guilherme, acho que começou as dores do parto. Enquanto isso, no quarto da Graça não está nada bem. Dr. Paulo, a Lili, Celina, estão lá com ela, Guilherme, Reginaldo, Margot. Guilherme diz, doutor, como a Graça está? E o doutor Paulo diz, eu já fiz o que podia, não posso ter mais medicação do que eu já dei para ela. Bem na hora, gente, o Beto chega com a parteira. Beto e a parteira chegam no quarto da Graça. A parteira fica olhando para a Graça. E o doutor Paulo diz, quem é essa mulher? E a Margot diz, a parteira. Ajudou muitas moças que conheci. Doutor Paulo, furioso, te chamou uma curiosa, está me desrespeitando. E a Margot diz, não foi o senhor que disse que não tinha mais o que fazer? Margot diz, Guilherme, ela veio de longe, por favor, meu filho. Dê autorização para ela cuidar da Graça, por favor. Guilherme diz, será que a senhora pode fazer alguma coisa pela minha mulher e pela criança?
A parteira diz: saiam todos do quarto, menos a menina que está com o doutor. Todos saem. A Lili diz: como a senhora sabe que eu estava com ele? A parteira sorri e olha para a Graça, que está sofrendo muito. Enquanto isso, Reginaldo, Celina, Margot, Guilherme, Beto e o doutor Paulo estão no outro quarto. Reginaldo diz: como podem deixar a Graça nas mãos de uma mulher que ninguém conhece? E a Margot diz: ela, que te pôs no mundo, Guilherme, você nasceu pelas mãos dela. Nisso, Danilo entra no quarto e diz: Guilherme, o que está acontecendo? Está chorando? E o Guilherme diz: eu tenho medo, Danilo. Eu tenho medo. Enquanto isso, no quarto da Graça, a parteira começa a tirar toda a energia ruim que havia na Graça. Sai várias sombras. De dentro da Graça começam a surgir cobras. Atrás da Graça sai todo o mal, toda a inveja que estava dentro da Graça. E assim que todo o mal sai da Graça, a parteira diz: agora o seu filho pode nascer. Durante o parto, a parteira diz que a Graça terá que escolher entre a vida dela ou a vida do neném. Graça, chorando, diz que escolhe a vida do neném. A parteira consegue fazer o filhinho da Graça e do Guilherme nascer. Graça perde muito sangue, está muito fraca e pede para falar com a Celina e com Guilherme. Assim que o neném nasce, Graça está no quarto com seu filhinho nos braços, enquanto a Lili corre chamar a Celina e o Guilherme. Celina e Guilherme entram no quarto da Graça e assim que vem a Graça com o nenenzinho nos braços, Celina e Guilherme se emocionam. Celina diz: que bom, minha irmã, o seu filho nasceu. Guilherme chora. Celina fica assustada ao ver a Graça sangrando muito. Guilherme diz: é menino ou menina? Graça, chorando, diz: é menino. É o nosso filho, o filho homem que você tanto queria. Guilherme chora e diz: eu fico muito feliz, Graça. Graça diz: eu peço que me perdoe. Guilherme diz: perdoar, Graça? Perdoar o quê? Se você me deu esse menino lindo, não há o que perdoar. Eu sempre quis ter um filho, Graça. E a parteira diz: perdoa ela, moço. Ela está pedindo de coração. Perdoe ela de coração. Guilherme diz: eu te perdoo, Graça. Eu te perdoo. Guilherme e Celina se ajoelham ao lado da Graça. Guilherme diz: eu te perdoo, Graça. Eu perdoo tudo, claro que eu te perdoo. Estou aqui de coração aberto para te perdoar. A partir de hoje, por você, pelo nosso filho, eu prometo. Eu te perdoo. Celina diz: veja, Guilherme, ela está sangrando muito. Celina fica preocupada. Parteira diz: ela tinha muita inveja no coração. Havia muita maldade no coração dela. Mas agora tudo passou, não é, Graça? E a Graça diz: passou. Toda inveja acabou, a mágoa, dor, toda inveja acabou, Celina. Acabou toda a inveja que eu sentia de você. A inveja foi embora. Celina disse: houve inveja, eu já esqueci, minha irmã. E a parteira diz: ela escolheu a vida do filho. Deixa ela falar, não há muito tempo. Guilherme, assustado, diz: como assim não há muito tempo? Graça, fraca, diz Guilherme: eu senti do fundo do meu coração que era a minha vida ou a vida do nosso filho. E dizem que em certos momentos as mães têm o poder de escolher. E eu escolhi a vida do nosso filho. Graça faz carinho no seu filhinho e diz: eu sei que não tenho muito tempo, eu vejo tudo nublado, Guilherme. Guilherme, Celina chora. Graça começa a ver uma luz atrás da Celina e do Guilherme. Graça diz: eu estou vendo uma luz. Graça entrega o neném para a Celina. Celina pega o nenenzinho nos braços e a Graça diz: sejam felizes. Sejam felizes. E eu peço perdão. Eu peço que me perdoem por tudo que eu fiz. Celina, chorando com o neném nos braços, diz: não vai embora, minha irmã. Eu te amo, não vai embora. Graça de Celina, me prometa que vai criar o meu filho com todo amor e carinho, com todo o amor que você sempre teve no seu coração. Celina diz: não vai acontecer nada com você, Graça, você vai ver o seu filho crescer. E a parteira diz: prometa para ela, moça, ela precisa do seu perdão.
E a Celina diz, eu prometo que vou cuidar do seu filho, Graça. Celina chora, Graça olha para o Guilherme e diz, eu fico grata por ter compartilhado a minha vida com você, Guilherme. E você, Celina, eu fico grata porque você é minha irmã e vai cuidar do meu filho. Por favor, esqueçam tudo o que aconteceu. Lembram de mim com amor. Graça morre na frente do Guilherme e da Celina. Guilherme e Celina se desesperam ao verem a Graça morrer. No dia seguinte, após o enterro da Graça, Aninha pergunta para Celina como o neném está. Celina diz estar com a Margot. Logo, logo eu vou cuidar dele, ele só gosta de tomar a mamadeira no meu colo. Aninha diz, mas alguém sabe o que aconteceu com a Graça de fato? E o Dr. Paulo diz, uma doença chamada eclâmpsia. A pressão ficou muito alta, não havia remédio que baixasse. E quando o bebê nasceu, a Graça não aguentou, Aninha. É frequente em moças durante a gravidez, mas eu não entendo como o neném conseguiu resistir. A Lili diz, aconteceu algo que eu não sei nem explicar. Aquela parteira, ela salvou o neném da Graça. Nisso, Guilherme diz, Aninha, eu preciso falar com você. Mais tarde eu vou na sua casa, é importante. Enquanto no sítio, todos chegam no sítio, a avó Carmes, mas veja, mas aquela moça, mas fez tanto para casar com o namorado da irmã. E ai, agora não vai nem ver o fio crescer, não vai nem poder criar o fio. E a Márcia disse que ela roubou o namorado da irmã, ela roubou. E o tio Margarides, mas foi muito feio roubar o namorado da irmã. E eu pergunto, e adiantou? E o Timóteo, não, adiantou não. Ninguém pode querer o que é dos outros, né, tio? E a Márcia de alguma indireta, bem. E o Timóteo, Márcia, você tá cheia das ambição no coração e eu não gosto. E a Márcia diz, chega. E a avó Carmes, mas o Timóteo tem razão, a Márcia. E a avó Carmen diz que ninguém pode fazer o mal para os outros. E a Márcia diz, mas a Aninha não fez mal para ninguém, perdeu o Danilo. E eu tinha um Margarida, mas não me lembro que eu tenho vontade de ir lá pegar ele, mas dar-lhe uns tiros nos cornos, mas ele me paga. Abandonou a Aninha. E a dona mocinha disse, calma, o Timóteo, mas eu tenho vontade de pegar ele e jogar. Não posso. E a Márcia diz, mas ela gosta dele. E o tio Margarida, mas como que ela gosta dele? Mas não me conformo, mas é tudo que ele tá fazendo para ela. E a Márcia diz, alguém armou aquilo. Alguém tem que dar um jeito de provar pro Danilo que a Aninha não posou daquele jeito pro Miguel. E o tio Margaride, mas não fala, mas que começa a sair fumaça, minhas orelhas misturadas com pelo, mas que eu não me aguento de ódio, mas de raiva, e eu pergunto, e me responde, vocês acham que esse quadro, que é uma vergonha, foi pintado pelo Miguel? E a Márcia diz, pai, eu tenho experiência de vida, claro que não foi ele, não é o jeito do Miguel, não. Só sei que quem queria separar a Aninha e o Danilo conseguiu. Enquanto isso, Sebastião pede Sofia em casamento e a Sofia diz, eu vou pensar. E o Sebastião diz, vai pensar? E a Sofia diz, claro. Eu preciso arrumar um meio de te pôr na coleira. Depois eu te dou a resposta. Enquanto isso, Celina está no hotel com a Margot cuidando do nenenzinho da Graça. Danilo chega e pergunta do Guilherme. Margot diz que foi falar com a Aninha. Danilo diz, ótimo, eu não vou deixar a Aninha em paz. Enquanto isso, Guilherme vai falar com a Aninha, o Miguel está lá. E a Aninha diz, pode falar, Guilherme, na frente do Miguel, porque ele tem me apoiado depois que o Danilo foi embora de casa. Guilherme diz, eu vou direto ao ponto, Aninha. O Danilo, ele quer me contratar para iniciar um processo contra você. A Aninha diz, contra mim. Guilherme diz sim, ele quer provar que você não tem moral para criar o Tunico. Aninha, eu vou dizer o Danilo que é a guarda do Tunico. A Aninha fica chocada e diz o Tunico não é nem registrado pelo nome dele.
Guilherme diz, eu sei que vai ser difícil para o Danilo conseguir vencer a causa, mas há o problema do quadro. Aninha diz, eu nunca pousei para aquele quadro, nunca. Guilherme diz, muita gente sabe que o Tunico é filho do Danilo. Eu não vim aqui como advogado, eu não concordo com a atitude do Danilo. Eu vim aqui como amigo. Tentei ganhar um tempo para ver se o Danilo desistia do processo, mas ele não desistiu. Mesmo que ele não vença, o Danilo vai mover mundos e fundos contra você, Aninha, porque ele ama o Tunico. Danilo está magoado, pensa que foi traído. O meu conselho é que você vá viajar por uns tempos. Eu sei que a situação da fábrica melhorou. Aninha diz sim. A Roseli sabe dirigir a fábrica, meu tio Margarido cuida da cozinha muito bem. Guilherme, se você quiser, eu controlo os rendimentos para você, mas o ideal é que você vá embora, sem o Danilo perceber. Ou então ele vai tentar te impedir. Aninha diz ir embora, Guilherme. Como o Danilo não vai perceber se eu sair de carro ou pegar um trem? Ele vai descobrir. Eu não sei quem criou essa armadilha para mim, eu suspeito da Olga, mas não tenho como provar. E se alguém estiver me espionando, Guilherme? Guilherme, nesse caso, seria pior, Aninha. O Danilo podia afirmar que você fugiu dele. Você sabe como é a lei. O Danilo pode impedir que você continue com a guarda do Tunico se pegar você tentando fugir da cidade. Aninha chora. O Guilherme diz, eu não queria te fazer sofrer, mas eu achei melhor te avisar antes que o Danilo faça uma loucura. Guilherme diz, agora eu preciso ir cuidar do meu filho. Aninha diz, eu agradeço muito e parabéns pelo seu filho. Guilherme agradece e vai embora. Aninha arrasada diz, eu não acredito que o Danilo está fazendo isso. E o Miguel diz, um homem com raiva, virou uma fera. Aninha diz, Miguel, me deixe ir embora com você. Vamos sair voando do sítio de balão, Miguel. Eu levo o Tunico, ninguém vai perceber. Eu vou embora com você, Miguel. Vamos voar. Para as nuvens, vamos embora, Miguel. E esse foi o capítulo do dia, gente. Muita coisa acontecendo na reta final da novela. O que você achou do final da Graça? Acha que ela mereceu? Que poderia ter sido diferente? Escreva sua opinião nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.